Paz do Senhor a todos que estão conosco aqui no canal, que é o Pastor Juninho do Espírito Santo, e agradeço você por estar assistindo. Hoje sonhei, acordei, pensei num tema e resolvi colocar esse tema aqui. E o tema é contenda. O nome do tema, existe uma cidade aqui no Paraná chamada Contenda, mas não é Contenda do Paraná. É contenda no sentido bíblico, no sentido que nós vemos vários versículos falando a respeito desse tema. Eu sonhei e resolvi compartilhar com vocês. Até vejo no meu computador aqui o significado no dicionário da palavra contenda. Está dizendo aqui, ó, altercação, rixa, discussão e discórdia. Dentro disso daí, do dicionário, então nós vemos aqui discussão, discórdia, isso se chama contenda, nesse sentido que eu quero falar com vocês. A Bíblia, como base, lá em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16, e ele vai até o 21 explicando algo e o 22 terminando essa explicação, ele vai falar a respeito do espírito e a respeito da carne. Quando nós vemos o versículo que eu comentei com vocês, do 16 ao 21, ele vai começar explicando aqui, Paulo escreve aos Gálatas, explicando sobre o andar no espírito e o andar na carne. Dentro desse texto, ele vai falar a respeito de você herdar o reino de Deus se você andar em espírito e não herdar se você não andar em espírito. Ou seja, quem andar na carne já vai estar condenado. E é isso que o texto diz. E dentro do versículo número 20, ele vai dizer justamente o tema que nós queremos falar com vocês hoje nesse vídeo. Que o tema que diz assim, o versículo que diz idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Entra no tema discórdias. Quando nós falamos a respeito de contenda, a contenda ela é um mal tão terrível que ela consegue tanto destruir famílias, a contenda, a discórdia, a discussão, que é tudo contenda, ele consegue destruir famílias, desunir pessoas, separar pessoas, quando se fala em discórdia, quando acontece a discórdia, quando acontece a contenda. E nós olhando tudo isso daqui, dentro desse tema, dentro desse texto, que Paulo escreve, por exemplo, aos Gálatas, que Paulo escreve. Então, dentro de todos esses assuntos aqui, tratados em Gálatas, nós observamos então o que a contenda faz. A contenda é algo, pessoal, dentro de uma igreja, a contenda você pode ter certeza que é algo do inferno. Porque a contenda ela consegue destruir toda uma base. A contenda ela consegue acabar com tudo. Ó, um exemplo aqui. Eu vou fazer um desenho só aqui para você ver. O ponto assim vai ficar apagado, acho que não tem a caneta aqui. Mas a contenda é como se fosse isso daqui. A contenda e tudo a pessoa contendeira. Quando ela é ligada, tudo aqueles que são ligados através dessa pessoa acabam sendo envolvidos num problema sério e que acaba, muitas vezes, muitas igrejas que vemos ou escutamos notícias assim, que a igreja acaba se desmanchando ou acaba quase que saindo todos de uma igreja, começa dentro de uma contenda, dentro de uma discussão, dentro de uma briga. E tudo isso é muito fácil até de resolver. A contenda é fácil de resolver. E como se resolve uma contenda? Aceitando a Jesus como Salvador. Mas aí você me diz,
Mas as pessoas que contenderam são de dentro de uma igreja. É que, na verdade, não houve um verdadeiro encontro com Jesus. Quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com Jesus, a contenda ela é extirpada, é arrancada. A contenda ela é evitada. As discussões que possam acontecer no dia a dia, elas acontecem, mas elas são resolvidas. Agora, a contenda ela tem ela é muito associada à fofoca. A contenda ela é associada à inveja, ao ciúme também. Por isso que eu falo que é algo do inferno. Quando se gera uma discussão, uma pessoa que ela é contendeira, que ela causa divisão, ela traz uma divisão, essa pessoa ela leva e traz, que entraria fofoca, entra a fofoca, mas gera contenda. E a contenda, quando ela é gerada, e as pessoas vão deixando passar, isso vai aumentando uma raiz de amargura. E o problema se torna muito grave por essa raiz que cresceu. Por isso, o início de uma contenda ou de uma fofoca relacionada a querer dar essa contenda, divisão, por isso, a melhor maneira é quando você ouve uma contenda, quando começa uma contenda, você resolver esse problema. E a contenda, ela gera por uma coisa muito fácil de ter uma contenda. Cargos dentro da igreja podem gerar contenda. Tanto de quem pegou o cargo, como de quem saiu do cargo. Ou alguém que quer o cargo. Ou alguém que só gosta de fazer contenda mesmo. Que não quer cargo, nada, mas só quer falar. Dizer coisas. Então a contenda, ela é um mal que ela precisa ser arrancada. Por quê? Ela é um mal que traz prejuízos para a igreja do Senhor. Traz muito prejuízo. Muitas pessoas se afastam, muitas pessoas perdem a salvação pelo fato da contenda. Quando você vai ver Gálatas, que eu li o versículo de número 20, mas Gálatas 5, e desde ali o versículo número 18, ele vai dizer, melhor Gálatas não, Efésios capítulo 5, Gálatas eu acabei de ler aqui, Efésios capítulo 5, olha, eu vou ler com você o que diz Efésios capítulo 5 e o versículo de número 1 e 2 primeiro. Ele vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o texto. Desde o Efésios capítulo 5, a carta aos Efésios, ele chama a atenção, Paulo chama a atenção, para quê? Para serem imitadores de Deus. E essa imitação de Deus ele coloca como o amor. O amor é a chave aqui, é a chave para dizer que nós devemos ser imitadores. Por quê? Porque quem está imitando a Deus, e diz aqui como filhos amados, e fala para andar em amor. Porque Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós. Aqui no texto ele chama a atenção então. Quando a pessoa é uma imitadora de Cristo, ou um imitador de Cristo, ou um imitador de Deus, ele faz o quê? Ele anda em amor e a contenda é tirada fora. É arrancada fora. Eu sempre digo uma coisa e penso uma coisa também, que quando há um problema entre pessoas, tenta descobrir aonde que foi a causa do problema que gerou tudo isso. Vai dar uma olhada, que às vezes você acaba descobrindo coisas que o que gerou, alguém montou essa contenda, alguém montou essa divisão. É claro que alguém usado pelo Satanás, pelo diabo, mas alguém montou. Efésios, ele vai dizer mais ainda. Agora o versículo 18 que eu tinha comentado aqui. Olha o que diz Efésios 5 e o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Numa outra tradução vai ter isso. Então ele diz aqui que o vinho, a pessoa embriagada, ela acaba trazendo contenda, ela acaba trazendo dissolução, discussão, brigas. Mas ele diz mais aqui, que ele chama a atenção que se embriague, não no vinho. Não faça isso. Não se embriague, que diz aqui, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Então não pense em bebida forte, ou vinho, ou cerveja, que tem outras traduções que tem escrito cerveja. Não esse tipo de bebida em que a pessoa fica bêbada, a pessoa fica embriagada e ela discute com outras, briga com outras, às vezes não sabe nem direito o que está fazendo. Mas ele diz aqui, enchei-vos do Espírito. Ele compara aqui. Ele compara aqui a pessoa embriagada com aquela pessoa que não está cheia do Espírito de Deus, Espírito Santo. A comparação que Paulo coloca é que se você se enche de bebida, você está embriagado. Se você não tem a presença do Espírito Santo, você não está cheio da presença, se você não estiver cheio da presença, é porque você está cheio de outra coisa. Por quê? Porque causando briga, causando contenda, causando encrenca. E todo o capítulo 5, os versículos aqui, ele vai dizer assim, mas, olha o que ele vai dizer aqui, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário ações de graças. E aqui ele diz, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí ele vai citar de gente que participa das trevas e de gente que não participa das trevas. Quem participa das trevas vai se embebedar, ou quem participa das trevas vai ter um comportamento como um bêbado, como um embriagado. E aí há o conselho, não se embriague disso. Não seja cheio dessa bebida. Não seja cheio de álcool. Seja cheio do Espírito. E depois no versículo ele vai continuar, mas um pouquinho à frente ele fala, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Aceite. Aceita a pessoa. Aceite. Por quê? Porque se você tem Cristo na tua vida, você vai aprender a sujeitar-se. Você vai aprender a amar as pessoas. Você vai aprender a tratar bem as pessoas e você não vai criar contendas. Falo nesse vídeo hoje com muita preocupação. Muita preocupação porque tenho visto em muitos lugares a contenda, a divisão, trazendo um mal terrível dentro da igreja, dentro de famílias. Algo terrível em que o diabo está no meio disso tudo. E as pessoas não conseguem enxergar. Às vezes estão fazendo contendas e você vai conversar, parece que elas não estão entendendo o mal que estão fazendo. Até pensam que estão ajudando, fazendo bem. Foram mentes cegadas, ficaram cegas, porque elas acham que de repente estão numa briga dentro de uma igreja, achando que estão fazendo o correto, é uma defesa. E não, elas estão participando da desgraça dentro de um lugar, dentro de uma igreja, dentro de uma família, e não estão percebendo a desgraça que estão fazendo. Provérbios 22 e o versículo 10, ele vai dizer assim, lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda.
cessarão as demandas e a ignomínia. Olha o que ele diz aqui. Lançar fora o escarnecedor. Quero até ver na minha outra Bíblia aqui. Mas lançar fora o escarnecedor. Ou seja, tira essa pessoa de perto. Arranca essa pessoa de perto. Ou, melhor, vamos aliviar um pouco. Lança fora, ignore. Não dê trela, como tem o ditado aí. Não dê folga para essa pessoa. Deixa de lado. Não dê oportunidade. A oportunidade pode você ouvir uma fofoca que vai trazer uma contenda. São várias coisas, mas lança fora. Se você lançar fora, como diz aqui, se você lançar fora o escarnecedor, versículo 10 de Provérbios, lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Com ele irá toda a briga e o rolo que ele anda fazendo. Vamos ver na minha outra Bíblia aqui. Lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Não muda muito aqui, né, nessa daqui. De qualquer forma, vai encerrar as discussões, vai encerrar a contenda, o problema. Então comece a observar, entendendo sempre que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. E quando nós somos uma nova criatura, que aceitamos a Jesus, nós somos nova criatura, ou seja, aquilo que nós éramos, trevas, não somos mais. E aí eu entro lá em Romanos, capítulo 12, o versículo, por esse barulho do carro, acho que é o meu amigo, pastor Alessandro, se for ele, vamos ver. Passou aqui, era mesmo. Um abraço. Se você estiver ouvindo meu vídeo, você está passando agora aqui na frente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais quais seja a boa, perfeita, ou melhor, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoa diferente, mudada, transformada, que precisa experimentar as coisas de Deus. Mas o conselho: para com a contenda, para com a discussão, para com os problemas. Não adianta fugir das igrejas. Vou fugir porque lá eu brigo. Não, acerta as coisas, pede perdão, resolve e continua. Entenda numa discussão. Algumas pessoas falam: não quero mais conversa tal com essa pessoa e vou embora, não quero saber mais nem dessa igreja. Não, não faz isso. Você não vai parar em lugar nenhum desse jeito. Resolve, busca ter amizade e continua a tua vida de fé. Continua. O Senhor, ele vai se agradar. Enchei-vos do Espírito. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Passe esse vídeo para outros assistirem também. E seja feliz. Paz do Senhor, feliz 2023 para você. E até. Um abraço.